Olá, esta é uma lista adicional que nós fizemos para auxiliar os alunos que farão o simulado, né, para entrar no Colégio Brasília. Então nós estamos fazendo acelerando alguns temas, né, que provavelmente nós vamos estudar no quarto bimestre. E o tema da aula de hoje será razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. São temas difíceis, né? Então prepara seu psicológico aí, porque provavelmente você vai ter que assistir, reassistir a aula algumas vezes aí, né? Para poder absorver esses temas. Então eu vou fazer daquela lista preparatória o exercício, um exercício para vocês verem como é que é, tá? E vou deixar como sugestão 3 exercícios daquele simulado de 2019, que foi o único que a gente conseguiu acesso aí, do Colégio Brasília. Caiu 3 questões. Então eu analisando assim, né, cada tema de matemática cai no máximo 3 questões sobre isso aí, tá? E nesse simulado foram exatamente 3 questões. Então, nós vamos dar uma retomada aqui para vocês poderem fazer. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, nessa primeira parte eu resolvi comparar os dois temas, né? Porque essa altura você já deu uma estudadinha no tema razão trigonométrica. O teorema de Pitágoras a gente fez na última aula, na aula anterior, não é? Então o teorema de Pitágoras é a relação entre os lados do triângulo retângulo, tá? Então nós temos as medidas A, B e C, que representam 3 medidas diferentes, e aí como funciona a resolução aplicando o teorema de Pitágoras? Você tem 2 lados, por exemplo, sei lá, B e C, calculo A, B e A, calcula o C. Então tem algumas coisas assim, te dá 2 valores, e aí você tem que calcular um terceiro valor. No caso das razões trigonométricas, ela também é aplicada ao triângulo retângulo, com a diferença do que eu preciso de um ângulo deste triângulo, além do de 90 graus, que a gente sabe que forma o canto lá, né? Além de 90 graus, a gente precisa de mais um ângulo, né? E eu chamei esse ângulo de alfa, que é muito comum usar uma letra grega para representar medidas de ângulo. No caso, esse ângulo estará em graus. E aí, as razões trigonométricas, ela é aplicada com eu sabendo um ângulo, eu aplico essa relação para descobrir um lado desse triângulo, né? Então, para a razão trigonométrica, geralmente é dado um ângulo e um lado para você poder descobrir um outro lado, tá? Então, as razões trigonométricas têm a ver com lado. Então, a dica para você saber se você vai usar no triângulo retângulo teorema de Pitágoras, que está à esquerda, ou as razões trigonométricas, que está à direita, você precisa ter um ângulo, no caso, para usar as razões trigonométricas, tá? E esses ângulos geralmente é 30, 45 e 60, certo? Então é uma aula que a gente não vai ficar muito floreando, filosofando para saber de onde veio. É obviamente que tem, né, um conceito matemático e tal por trás desses temas, mas esta aula não é para fazer, é para entender o tema e marcar o X no lugar correto. É para passar do simulado, tá? Então tá lá as relações, a relação do seno de alfa B sobre A, cosseno de alfa C sobre A e tangente de alfa B sobre C, tá? Então é uma relação entre os lados e o ângulo. Então, por exemplo, caiu o teorema de Pitágoras, você viu, não deu ângulo, ou perdão, caiu o retângulo, você viu, não deu o triângulo retângulo, não deu ângulo, é teorema de Pitágoras. Se deu ângulo, razões trigonométricas, que é assim que a gente vai fazer, tá? E uma coisa que você terá que memorizar, alguma coisa assim, é esta tabela que a gente precisa dessas informações. Obviamente que tem um conceito por trás disso, tá? Né? Mas a gente não tem muito tempo para chegar nessa tabela. Você vai ter que memorizar, sei lá, cantar musiquinha, oração, alguma coisa assim, né? Alcorão, água benta, sei lá. De alguma maneira você vai ter que memorizar esses valores. Eu acredito que, pelo que eu olhei do simulado anterior, não vai dar essa tabela. Você vai ter que saber os valores para poder aplicar
essas informações. Mas tem uma maneira assim, mais ou menos, tem até musiquinhas aí na internet, você colocar aí, você vai ter algumas formas de memorizar. E aí o que que acontece? Ó, a tabela é construída pelo seno, né, 30, 45, 60. Perceba que tem uma certa lógica. Começa no 1, 2 e 3 e em cima vai a raiz. Como a raiz de 1 é 1, então é calculada a raiz. E a raiz de 2 e 3 não dá uma raiz exata. Então fica 1, 2, 3, tudo sobre 2. O cosseno é o contrário do seno, tá vendo? Então começa com 3, 2 e 1. E também tudo sobre 2, tá? E o mais difícil é a tangente, porque a tangente não tem uma forma de, vamos dizer assim, de memorizar, que ela não tem um padrão matemático. Mas a gente consegue chegar nessas relações da tangente dividindo os dois valores. Ou seja, você pegar o seno de 30, dividir pelo cosseno de 30 vai dar essa parte de baixo. Mas eu aconselho vocês a memorizar de alguma maneira aí, porque não tem muito tempo para fazer essas divisões e também não tem muito recurso aí, a gente teria que relembrar algumas coisas, tá? Então essa tabela tem que saber para você poder fazer os cálculos dos exercícios, certo? Bom, então vamos lá. Eu vou fazer o exercício 14, ele todo completo, tá? Dá algumas sugestões para vocês. E aí eu vou deixar 3 exercícios de sugestões que caiu nesse simulado do Colégio Brasília de 2019. Então, exercício 14, AP, que é uma prova que cai, ou uma avaliação que cai no ensino médio. Essa questão caiu no terceiro ano do ensino médio. AAP significa Avaliação da Aprendizagem em Processo, no ano de 2021. O desenho abaixo representa a vista lateral da casa de Raul. Para acessar o segundo andar, ele construiu uma escada conforme indicado na figura do desenho. Repara lá que a parte de baixo, né, o projeto aí, forma um triângulo, né, retângulo. Ele tem uma medida, que é a medida que a gente chama de base, que é 5,2 metros, e tem um ângulo, e em cima desse triângulo tem o comprimento da escada. E aí é uma dica para vocês já saberem, deu ângulo é razão trigonométrica. Eu tenho que usar, porque as razões trigonométricas é uma relação entre um ângulo e os lados deste triângulo, o triângulo retângulo também. Repara que tem um ângulo de 90 graus lá, tá? Bom, aí ele quer saber qual é o comprimento aproximado dessa escada. Então, só voltando aqui no desenho, você tem um ângulo, tem um lado, ele quer saber o outro, tá? Então, aí no caso, a gente não precisa dos 3 lados igual o teorema, ou 2 lados igual o teorema de Pitágoras para calcular o terceiro. Basta um lado e um ângulo, a gente consegue aplicar as razões trigonométricas, caso saiba, para poder calcular o terceiro lado. Coloquei aqui, né, o resuminho, as medidas, né, o alfa aí a gente percebe que é 30 graus, então naquela tabela a gente vai olhar as informações de 30 graus e comparando a gente vai ver qual lado que tem aí, o A, o B ou o C, tá? Numericamente, a gente tem o C. Já coloquei aqui para ficar mais fácil para a gente poder lembrar essas razões trigonométricas. Numericamente, a gente tem o C, tá vendo? Então, o C é igual a 5,2 metros. E nós precisamos descobrir aquela medida que é o comprimento da escada que está representado pela letra A. Então, a gente não sabe. E aí, o que acontece? Das 3 relações, nós vamos usar uma só. Então, qual delas que tem o C e o A? A única que tem o C e o A é o cosseno, não é isso? O cosseno é essa relação que nós vamos precisar para fazer. Não tem outra, porque se você usar outra vai faltar alguma informação. Então esse é o primeiro passo, descobrir qual das relações que você vai usar, sendo cosseno e tangente. Então nós vamos usar a relação cosseno. Outra coisa aqui que eu acredito que se cair vai dar essa informação no simulado do Brasília, o valor aproximado das raízes que não são exatas, a raiz de 2 e a raiz de 3. No caso, a raiz de 3 é aproximadamente 1,73, tá? É um valor aproximado da raiz de 3, que não é a raiz exata. Eu acredito que ou ele vai dar essa informação, ou você não vai precisar saber qual é o valor da raiz de 3 exatamente igual eu coloquei aí, tá? Porque pelas questões que caíram lá no simulado, não precisava saber o valor da raiz de 3. Ou seja, as alternativas tinham a raiz de 3
como resposta. Então, nesse caso, não precisaria. Nesse exercício que eu coloquei para vocês, precisaria saber a raiz de 3, porque, ó, tá vendo? Tem os valores lá, 2,96 e assim vai. Então, precisaria saber, tá? Então, por isso que eu já coloquei aqui. Mas eu acredito que, se precisar, vai dar essa informação. Ou você não precisa saber a raiz de 3 das alternativas, já tem, tá? Então, eu coloquei já o cosseno de 30 graus, porque no caso o alfa lá é 30 graus, e já apliquei a razão trigonométrica, lembrando que razão é quando eu divido dois números, né? Então, C sobre A, eu já coloquei o valor do C, que é 5,2, e o A a gente não sabe, que é o comprimento da escada, que é justamente o que pede no exercício. Bom, como que você faz? Você pega o cosseno de 30 graus, vê lá naquela tabela que eu passei para você e substitui o valor. Então, a tabela marca com cosseno de 30 graus, sendo a raiz de 3 sobre 2, tá? E aí aqui a gente resolve por regra de 3, né? Então, multiplica cruzado aí e tenta achar qual é o valor. Eu já fiz o seguinte, eu já troquei o valor da raiz de 3 por 1,73, que é o valor aproximado, não é? Para ficar só com a parte numérica, e aqui esse exercício ele vai ficar um pouquinho difícil de fazer, primeiro que é do terceiro ano também, né? Para vocês do nono já complica um pouco, mas precisaria saber fazer divisão com números decimais, ou seja, com números que tem vírgula, né? Talvez seja um problema, mas se for, já dá uma olhadinha aí e tal. Eu vou fazer um pouquinho aqui, mas vou só explicando. Mas caso tenha alguma dificuldade, é bom já tentar rever essas coisas para poder fazer sem muita dificuldade. Bom, mas primeiro aqui é cálculo matemático. Vou fazer 1,7 vezes A vai dar 1,7A. E 2 vezes 5,2. 2 vezes 5,2, que é 5,2 mais 5,2, vai dar 10,4, não é isso? E aí, para calcular o valor do A, o que eu tenho que fazer? Se 1,73 ele está multiplicando, a equação do primeiro grau, né? Ele passa dividindo. Então, vai ficar 10,4 vezes 1,73. Então, aí que é o problema para poder dividir, fazer essa divisão sem calculadora, não é? Porque na calculadora é moleza. O que a gente faz aí? Nós vamos ver primeiro quais números que tem mais casas decimais. No caso aí seria 1,73, que tem duas casas decimais. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esse número para um número inteiro, né? Porque com um número inteiro é mais fácil de fazer essa divisão. Então, quando eu divido um número por 100, eu conto duas casas decimais para colocar a vírgula, não é? Igual a gente fez nas aulas de porcentagem. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar o contrário. O que é o contrário? Multiplicar esses dois números por 100. Por que multiplicar os dois números por 100? Para transformar eles em número inteiro e não precisar trabalhar com essas vírgulas. Então, 1,73 vezes 100, porque tem duas casas decimais, então a gente só conta duas casas para colocar a vírgula, duas casas para a direita. Ou seja, 1,73 vezes 100 vai dar 173. E 10,4 vezes 100, eu vou contar duas casas para colocar a vírgula, só tenho 4 e não tenho o próximo número, né? Então, eu não tenho número para colocar, ou seja, eu vou colocar 0 aí, né? Ou seja, 10,4 vezes 100 vai dar 1040, tá? Então, essas coisas eu já fiz mentalmente, porque você vai precisar fazer também assim, tá? Aí eu deixei indicado aqui a multiplicação, né, já o resultado da multiplicação, eu vou fazer a divisão. Então, aquele 1040 vai ser o resultado vezes 100 e 1,73 vezes 100 deu 173. Bom, vai cair assim? Creio que não, tá? Mas eu já estou adiantando, passando um exercício para vocês com um nível um pouco mais difícil do que o que caiu no simulado, porque se você conseguir fazer esse daqui, mesmo que fique com dúvida em alguma coisa, quando cair o exercício mais fácil, teoricamente você vai conseguir fazer com mais facilidade. Bom, vamos lá então. Aí eu vou ter que fazer a divisão. A coisa importante é você pegar as alternativas, né? Se você olhar nas alternativas que tem lá, vai facilitar a sua vida para achar 173 vezes quanto, que dá aproximadamente 1040. Se você pegar as alternativas lá, a única que chega mais próximo é o 6.
Se você fazer 6 vezes 1,73. Aí eu já fiz aqui mais ou menos mentalmente, 6 vezes 1,73 dá 1038. 1038 para chegar em 1040 falta 2, já coloquei o resto aí. Né? Então 2 ele é menor que 173, como que a gente faz? Acrescenta a vírgula, acrescenta o zero lá, não é? Então aí a gente vai fazer 173 vezes zero dá zero, ainda sobra, né? Ainda sobra 20. E aí eu vou ter que acrescentar mais um zero aqui, que aí vai ficar 200. Essa divisão é uma divisão que não tem fim, né? Então eu cheguei nos valores mais próximos. Duas vezes não pode, né? Porque passa, então a gente teria que usar uma vez. Ou seja, o resultado desta divisão aí vai dar aproximadamente 6,01, tá? Que é a alternativa que está lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, verificar a alternativa rapidamente. É a alternativa C, tá vendo? Então é importante usar as alternativas para você poder fazer a divisão com um pouco mais de facilidade, certo? Então coloquei aqui o valor. Bom, como que caiu essas questões desse sistema de razões trigonométricas nesses dois simulados? Não caiu esse nível aí, que é o nível do terceiro ano, igual eu falei, né? E essa prova, ela visa avaliar o nível do nono ano. Então vamos lá. Um avião, ao decolar do aeroporto Zumbi dos Palmares, percorre uma trajetória retilínea, ou seja, em linha reta, formando um ângulo constante de 30 graus com o solo. Então, olha lá, 30 graus, já deu uma medida. Depois de percorrer 1000 metros na trajetória, a altura atingida pelo avião em metros aí tá lá as alternativas. Bom, na questão não tinha desenho, então eu pesquisei um desenho na internet aí para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então ele levanta voo e percorre uma linha reta constante. E ele quer saber qual é a altura em relação ao solo, já coloquei para vocês darem lembrada, forma um triângulo, né, com um ângulo de 90 graus, onde eu tenho o ângulo. E aí o que ele deu? Ele deu esta medida aqui, que é 1000 metros, ou 1 quilômetro, não é isso? E quer saber esta medida aqui que eu chamei de x. Então você vai observar naquele triângulo qual das relações que você vai usar, se é seno, cosseno e tangente. O ângulo a gente sabe que é 30 graus, só precisa saber qual das relações que vai usar, tá? Aí você aplica as relações, olha lá na tabela e vê qual parte que você vai usar do 30 graus. Se é para o seno, cosseno, tangente. O próximo, exercício 12 daquele simulado. Sobre uma rampa de 3 metros de comprimento e uma inclinação de 30 graus com a horizontal, deve-se construir degraus de 30 centímetros de altura. Tá lá o desenho, tem 2 degraus aí, e aí a gente precisa saber qual é os outros obedecendo essas características. Quantos degraus devem ser construídos? Aí está lá as alternativas. Bom, coloquei as relações aqui para dar uma lembrada. E aí eu coloquei o metro o comprimento da escada, né, que é 3 metros, e coloquei as medidas aqui, ó, o ângulo, que ele falou que é 30 graus, e o ângulo de 90 graus, eu acho que era bem óbvio para perceber, mas coloquei assim para vocês poderem perceber que é um triângulo retângulo. E ele pede a altura de cada degrau, quantos degraus precisa ser construído. Chamei a medida ali de x, que é a altura da escada, tá? E aí o que acontece aí? Nós vamos ter que fazer o seguinte. Essa é a questão mais difícil, acho que caiu lá do simulado, tá? A altura de cada degrau é 30 centímetros, então eu preciso saber qual é a altura da escada e dividir essa altura da escada para cada degrau, ou seja, se fosse 3 metros, né, divido por 30. E outra coisa importante, tem que converter para centímetros, né? Já coloquei aqui, ó, 1 metro é igual a 100 centímetros, né? Para vocês poderem converter, ainda tinha que fazer a conversão, mas pensando, se fosse 3 metros, 3 metros é igual a 300 centímetros, você teria que pegar esses 300 e dividir por 30 para saber quantos degraus que tem no total. Ainda tem essa conversão para fazer ainda, né? É uma questãozinha que eu julgo um pouco complicada para os alunos do nono ano. Mas, se eu conseguir fazer bem, não conseguir, não tem problema. Tem outras questões para fazer. Bom,
Exercício 14 também do simulado, caiu 3, né? Em uma aula prática de topografia, topografia é estudo da terra, tal, algumas medidas assim que é feita e algumas, o topógrafo, né, que é o cara que faz esse estudo, ele acaba usando algumas relações sendo cosseno e tangente para poder fazer, né? Provavelmente você pode ter visto em algum lugar na rua, eles têm um tripé e fica tirando foto da rua e aí faz os estudos de topografia aí, que é o estudo do território. Os alunos aprenderam a trabalhar com o teodolito, que é um aparelho que é usado para o estudo de tomografia. Mas está escrito aí, né? Instrumentos usados para medir ângulos. Com o auxílio desse instrumento é possível medir a altura, a largura y de um rio. De um ponto A observado, o observador desloca-se 100 metros em direção ao percurso do rio e então visualiza uma árvore do ponto C, localizado à margem oposta sobre o ângulo de 60 graus, conforme a figura abaixo. Aqui facilitou um pouco que ele já deu as medidas, né? Tanto dos ângulos como mais ou menos o que fosse o desenho, né? Então ele marcou lá um ponto C que está alinhado aí com o ponto A, e esse ponto AC, que ele chamou de Y, seria o comprimento do rio. E ele falou que ele deslocou-se do ponto A até um determinado ponto que formou um ângulo de 60 graus, provavelmente calculado com esse aparelho aí, né? Que ele falou, que é o instrumento usado para medir os ângulos, e essa distância é 100, né? É 100 em relação ao instante inicial lá, tá? Bom, aí o que ele quer saber? Nessas condições, conclui-se que a largura do rio em metros tá lá as alternativas, 100 raiz de 3 sobre 3, 100 raiz de 3 sobre 2, 100 raiz de 3, 50 vezes a raiz de 3 sobre 3 e 200. Então perceba que naquele exercício que eu fiz com vocês, eu dei o valor aproximado da raiz, aí não, aí nem precisa saber quanto que é o valor da raiz de 3. Mas eu acredito que caso ele dê um número decimal, ele teoricamente vai dar o valor aproximado da raiz de 3. Mas se não souber, né, usa lá 1,73 ou para a raiz de 2, 1,41, que é mais ou menos usado, tá? Bom, então eu deixei aqui as relações. Esse não é tão difícil, só tem que saber qual relação que você vai usar primeiro e qual o valor do seno, cosseno ou tangente que você identificar de 60 graus aí para poder usar, tá bom? Então monta o exercício, faz esses daí para dar uma treinadinha e aí a gente tenta finalizar a lista com a equação do segundo grau resolvendo pelo método chamado soma e produto. Eu não vou fazer por Bhaskara, porque Bhaskara é um pouquinho complicado de pegar assim em um dia, né? Que vocês precisam do conteúdo rápido e rasteiro, tá bom? Então é isso. Até!